Vai nessa tarde agradecendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Nesta tarde vamos aprender um pouco mais sobre o que a palavra de Deus nos ensina, né? Neste momento vamos orar. Pai Santo, Pai querido, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, meu Pai. Aleluia, Senhor Deus, rendemos graças a Ti, Senhor, porque estamos aqui de pé mais um dia, Senhor Deus, na Tua presença. Oh, Pai, para trazer nesta tarde uma palavra, Senhor Deus, que venha nos despertar para aquilo que o Senhor, Pai, quer, Senhor Deus, que nós venhamos crescer. Aleluia, Pai, cada vez mais no conhecimento da Tua palavra, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o caminho. Pai, nessa tarde eu quero interceder, eu quero levantar um clamor. Oh, Senhor Deus, pelos hospitais, presídios, moradores de rua, orfanatos, asilos, meu Pai, onde tiver uma pessoa precisando nesta tarde, Senhor. Eu sei que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nesta tarde estamos alegres, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Aleluia, Senhor. Alegria não é pelo que vemos ou sentimos, mas a alegria é que saber que tem um Pai, oh Senhor Deus amoroso, um Pai, Senhor Deus, que oh, Senhor Deus, só o Senhor, meu Pai, que pode, Senhor Deus, nos render essa graça. Diante de tanta tribulação, diante de tanta coisa, meu Pai, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, alegrai-vos no Senhor nesta tarde. Dorcas, levanta-te. Amém, meu irmão, como vai você, como vai sua família, como vai a sua parentela, louvado seja Deus. Deus é fiel e Deus é maravilhoso. Nesta tarde vamos aprender sobre a justiça de Deus. Meu irmão, você é essa justiça. Você foi justificado. E nesta tarde eu quero trazer aqui 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos e nos tornássemos a tua justiça, a justiça de Deus. E nós vamos lá para Gênesis e vamos aqui acerca do domínio que o Senhor deu para o homem. E diz assim, Gênesis, louvado seja Deus, 2, e diz assim, Gênesis 2:15, e o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Louvado seja Deus. E diz assim no 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Meu irmão, havia uma ordenança. Primeiramente, o Senhor Deus, ele tinha colocado o homem sobre aquele jardim. De tudo havia naquele jardim, mas o Senhor deu uma ordenança. O Senhor deu uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerás, morrerás. E o homem, amados, aconteceu o quê? Vou aqui bem adiantar, porque os textos são grandes, né? E o Senhor fez o homem, olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. E fez uma mulher. E ali, amada, a sua costela, no sono profundo, veio a mulher. Em seguida, amados, a serpente, que era a mais astuta de todos os animais, ali no jardim, representando o quê? O diabo. A serpente enganou a mulher, a qual pegou do fruto. E naquele momento, ela usou também a palavra. Mas essa morte que nesta tarde eu quero falar é a morte primeiramente espiritual. A queda do homem primeiramente foi a morte espiritual. E quando estamos mortos em Cristo, amados, o que acontece com o pecado? A desobediência, nos afastamos do Senhor. O que faz essa divisão que não tinha, ele estava ali no domínio, dominando sobre todas as coisas, mas quando o homem ele peca, quando o homem ele desobedece, a primeira coisa, ele se afasta do Senhor. Esse homem, amados, ele sai da posição que foi colocado. Era essa posição que Deus tinha para mim e para você. Uma posição de ser como ele era. Um homem que não tinha pecado. Um homem que andava nu na presença do Senhor. Um homem, amados, que não tinha medo, não tinha complexo de inferioridade, não tinha enfermidades, não tinha choro, não tinha nada. Tudo estava ali naquele jardim. E aqui eu vou para Gênesis agora 3. Gênesis 3:7, e diz assim, eu vou adiantando os textos, vou colocar aqui os versículos principais. E os olhos dos dois quem? Adão e Eva, se abriram e perceberam que estavam nus. Irmãos, eu quero dizer nesta tarde para você, todo pecador, ele sabe a sua nudez. Ele sabe que ele é pecador.
Então, muitas das vezes a gente quer trazer o senso de trazer para ele, olha, você está bebendo, olha, você está se drogando, olha, você está se prostituindo, sendo que o pecador, ele mesmo sabe que ele é um pecador, que ele está no engano. E diz aqui, olha, os olhos dele se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para se cobrir. Irmãos, uma das coisas que o pecador, ele quer cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Quando o homem, ele decide andar numa vida de pecado, a primeira coisa que ele tem nele, o senso é o quê? O não preciso de Deus. Eu não preciso dessa justiça. Olha, eu não preciso que ninguém me diga que eu sou um pecador. É o que ele fez. Ele pegou essas folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. O homem pecador, amados, ele se esconde em algo. Aqui foi as folhas de figueira. E muitas das vezes o pecador, ele está, ele está vivendo nessa vida de pecado, uma vida errante, mas ele sempre está se escondendo em algo. Ele está se revestindo em algo. E nisso aqui, ele cada dia mais vai se afastando de Deus. Cada vez mais ele vai saindo da posição que Deus o criou. Porque, irmãos, uma criança... Se você pegar uma criança de certa idade, como nós que somos mulheres, cuidamos da nossa criança, às vezes tomamos banho junto. Quando estamos nus diante dessa criança e eles diante da gente, irmão, não tem maldade. A criança, ela não entende porque muitos abusadores abusam de crianças geralmente de 3, 4, 5 anos. Porque a criança, ela não sabe o que é maldade. Ela, naquele momento, ela acha que aquilo é normal da pessoa que está com ela, que está cuidando dela. Então, irmãos, é isso que dá a entender. Uma criança, ela não sabe que ela realmente ela é pura. Que aquilo é coisas, práticas erradas. É diferente do homem quando os olhos se abrem. Então, quando chega uma certa idade, a criança, os olhos se abrem. Por quê, amados? Porque existe o conhecimento agora do bem e do mal. Então, aqui os olhos são abertos. Aí diz aqui acerca deixa eu ler aqui, continuando, depois do 7, Gênesis 3, 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Então, amados, a primeira coisa que o pecador faz é se esconder. Ele se esconde de Deus. Uma da outra coisa é o quê? Da presença do Senhor. Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o chamou, o homem perguntou, aonde está você? E ele respondeu, ouvi os passos do jardim e fiquei com medo. Então, amados, o pecador em si, ele tem medo. Ele tem medo, esse senso de medo de Deus. Ele tem esse medo de Deus, ele não se achega a Deus. Tudo que é relacionado a Deus, ele, amados, ele tem esse medo. Ele se esconde. O complexo de inferioridade. Mas damos graças ao Senhor Jesus Cristo, que se fez justiça, indo como que agora. Aí diz aqui acerca do 21. Gênesis 3, 21. Né? E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que isso representa, amados? O homem, quando ele cai, ele pega as folhas e se cobre. Isso aqui é ele como ele está se cobrindo com seu próprio pecado. Mas o Senhor, ele aqui já disse assim, Adão, Eva, vocês além de ter pecado, vocês querem encobrir o seu pecado de uma forma. Você pegando essas folhas e colocando sobre você. Mas eu quero te dizer que não é assim. É o que o Senhor está dizendo. Aí ele chega aqui e diz, olha, eu vou pegar agora. Aqui já houve o primeiro sacrifício. Porque se fala de uma pele de animal, então naquele momento um cordeiro foi morto, ou um animal, para dessa pele fazer o quê? Vestes para Adão e para Eva. Aqui já, porque, amados, a sombra que é o Antigo Testamento é voltado para a Nova Aliança, para Cristo. Toda a escritura é voltada para Cristo. Aqui já representava o quê? O Senhor dizendo para mim e para você, olha, você pecador. Você pode até pegar as folhas e se esconder as suas transgressões, o seu pecado, mas o Senhor Jesus, ele está dizendo, olha, eu vou enviar alguém, um cordeiro imolado que vai naquela cruz do Calvário, e é o que? O sangue que cobre o que? A multidões de pecado. Olha, é ele, é através de Jesus, não é da religião, não é, irmãos, aquilo que muitas das vezes estamos negando a Deus e indo atrás de outros deuses.
Indo atrás, amados, da tradição ou da religião, mas é através de Jesus que vai fazer o que agora? Olha, eu vou cobrir a sua vergonha. E aqui nós vamos agora para o Novo Testamento acerca dessa justiça, para saber, amados, que agora você que aceitou Jesus, não há mais nenhuma condenação. Você se fez justiça de Deus. Você agora vai ter acesso à graça de Cristo. Mas não de uma forma com medo, se sentindo o pior do pecador. Não, meus irmãos, ele já te justificou. Você é justiça. Para com essa oração. Ai, verminho de Jacó, o pior pecador do mundo sou eu. Não, amados, a não ser quando você pecar, você vai ao trono da graça e diz: Pai, eu pequei. E ele cobre naquele momento. Ele te perdoa, amados, mas você já está nessa posição de salvo. Você aceitou Jesus, amados, para com essa condenação. Para de se achar um condenado. Para de se achar que esse complexo de inferioridade. Você já aceitou Jesus, mas continua se achando que Deus... para você ter um acesso ao Pai, é cheio de sacrifícios, tem que jejuar não sei quantos dias, subir ao monte, se possível for, tem gente até matando de novo, cordeiro, fazendo sacrifício para expiação do pecado, sendo que Jesus já se fez pecado por nós. Aí diz aqui Romanos, louvado seja Deus, aleluia, vai dando glória. Aleluia, eita saudade deste lugar, né, Senhor? Deus maravilhoso. E diz assim, Romanos, louvado seja Deus, Romanos 5, aleluia. E diz assim, Romanos 5, deixa eu olhar aqui, aleluia, fiz algumas anotações. Eita glória, vai dando glória. E diz assim... Eita glória, Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Teve ele o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creio, o Deus da vida aos mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem como a existisse. Então, irmãos, a gente hoje devemos o que? Trazer à existência aquilo que não existe. A nossa oração diante do Pai, amados, não é uma oração de dizer: Pai, é como se Deus estivesse ainda distante. É como se você ainda estivesse na posição de um pecador com medo. Ai, meu Pai, eu estou aqui nesta oração. Oh, pobre imortal. E começa aquela oração. Aí começa a votar as coisas que agora eu vou ter que ir 12 vezes no monte fazer campanhas e propósitos para Deus perdoar aquele pecado, sendo que Ele já perdoou. Ele já te justificou. E diz aqui, louvado seja Deus. Aleluia, deixa eu ler aqui, Romanos, deixa eu olhar aqui, Romanos, aleluia, 5, diz aqui no 17, e seja pela transgressão de um só homem, né, de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dávida da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como a só transgressão resultou na condenação de todos os homens, o que é o pecado, né, de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz agora o que, meu irmão? Vida. Jesus, quando nos justificou, Ele nos trouxe a vida eterna. E diz assim, louvado seja Deus, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, que em Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então, amados, por que você é justo? Para de estar dizendo que você é um pecador, que você é um nada. Se você já aceitou Jesus, você é justo. Por quê? Porque você mereceu? Não, porque você foi justificado. Você tornou-se justiça de Deus. E diz assim, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado,
transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eita glória, meu irmão. Então, meu irmão, você foi justificado. Você agora está na posição não mais de medo do seu pai. Você não está agora mais, amado, numa situação de quê? De miserável. Oh, miserável, pobre homem que sou. Não que toda vez que você vai agora orar, você vai ficar fazendo aquela oração: Pai, perdoa os meus pecados. Sim, durante o dia você anda em pecado. Irmão, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E diz aqui, louvado seja Deus, em 2 Coríntios, aleluia, diz assim para mim e para você. 2 Coríntios 5, aí eu vou ler aqui da parte do 17, não vou ler a partir do 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, é tremendo. Nós éramos agora povo distante, afastado de Deus, separado, porque o pecado, amados, afasta a pessoa de Deus. Você já viu pessoas que estão em vida de pecado, na prostituição, que estão, irmão, fazendo atrocidades e diz assim: eu sou filho de Deus. Irmão, eu tenho que ser sincero, não é não. Você ainda está como uma criação dele, uma criatura. Mas aqueles que nascem através da aceitação de Jesus se tornam filho de Deus. Então João vai relatar João 8 acerca de quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, amados, os que são filhos de Deus são os que aceitaram Jesus. É por isso que você tem que o quê? Você que está em pecado, não há comunhão. Por que o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim? Porque, irmão, eles pecaram. E o pecado afasta a pessoa de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que confessar os seus pecados, o que é que ele faz, irmão? A misericórdia do Senhor, ele nos alcança. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não basta só invocar. A Bíblia também vai dizer que muitos o honram com o lábio, mas o seu coração, o coração, quando a Bíblia fala de coração, é o espírito. Não é esse coração de carne que bate, que bombeia sangue, não. É o homem no espírito. Então, o homem, ele está afastado de Deus através do quê? Do pecado. Mas, irmã, eu agora estou em Cristo. Mas eu pequei. Irmão, você tem um advogado, Jesus Cristo. Por isso que ele diz: chegai-vos sem culpa ao trono da graça. E você vai se chegar. Ah, de repente eu me vi. Porque nós que estamos em Cristo, o pecado é um acidente. Ai, meu Deus, eu menti. O Espírito Santo, ele começa a dar o bip dele, que nós pecamos. E ele traz em nós a consciência: olha, você pecou. Olha, você mentiu. Por quê? Há uma incomodação. Mas isso não vai fazer de mim, de você, agora se sentir condenado. Eita, perdi a salvação. Não, irmãos. Pai, eu pequei, porque estamos nesse mundo, amados. Não estamos em corpo glorioso. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Agora, o que não pode haver em mim e você, irmão, é conforme o espírito e o coração. Ah, não, eu sei que ele vai me perdoar. Peraí, agora eu só vou beber uma pinga ali na esquina. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. Aí você está o quê? Agindo conforme o seu próprio delito, convivendo como o quê? Um homem carnal. É por isso que o Senhor, irmãos, ele tanto está dando chance para os pecadores e também aqueles cristãos que ainda se converteram e estão andando como carnal. Bebe, em vez em quando, um vinho. Em vez em quando, cai no quê? Na fornicação. Estão vivendo como cristãos carnais, não como os espirituais, não segundo as coisas desse mundo, mas conforme as coisas do alto. Então, amados, você não pode estar todo dia nesse martírio, todo dia orando: Pai, perdoa os meus pecados, Pai, perdoa as minhas
iniquidade, como uma condenação. A Bíblia vai dizer em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E diz assim, louvado seja Deus, continuando aqui, 2 Coríntios 5:17, né? Aí no 20 vai dizer assim, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou-se pecado, pois nele não havia pecado. E ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Porque ele se fez pecado, Jesus. Ele não tinha pecado nenhum, mas naquele momento ele se fez justiça de Deus. É através de Jesus que nos tornamos filhos de Deus. Nenhum homem vai a Jesus, como está escrito nas Escrituras, no Evangelho, ao Pai, se não for através do Filho. Então, amados, você tem que aceitar Jesus como único e Salvador. E eu vou fechar aqui acerca de Hebreus 4:16, que diz para mim e para você, assim aproxime-se do trono da graça, com toda o que, irmãos, confiança, não mais com medo. Quando Adão pecou e Eva, eles se esconderam, e o Senhor perguntou para Adão, Adão, onde você está? E ele diz, estava nu. E porque ele ouviu os passos do Senhor, ele se escondeu. O homem no pecado, ele se esconde. Mas o homem que ele se voltou para Jesus, ele não se esconde. Ele chega ao trono da graça. O véu foi se rasgado, porque antes, amados, eu e você não tinha acesso. Somente acesso através do sumo sacerdote. E agora esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, da nova aliança, ele diz assim para mim e para você. Chegue-se. Aproxime-se, o que é se aproximar? Irmãos, você e eu, se eu estou próximo a você é porque eu tenho intimidade. Ninguém se aproxima de outro sem intimidade. Você está na rua, vê uma pessoa, você vai chegar para essa pessoa, vai dar um abraço? Vai ser estranho. Uma que essa pessoa vai rejeitar, porque ela não tem intimidade com você. Então, quando você se achega para Jesus, se achega para Deus, automaticamente você tem que se aproximar a esse trono da graça que foi rasgado o véu. Você não precisa mais de nenhum sumo sacerdote, nem sacerdote terreno. Aqui, irmãos. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 8:14, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, amado, você não precisa de profeta, você não precisa da irmã Ana, do pastor Jorge, do missionário tal, do profeta tal, irmãos, para estar se achegando a Deus ou estar sendo guiado por eles. Nós ouvimos, nós estamos embaixo de uma cobertura com pastores, ensinando a palavra, mas eles não podem ser o nosso guia, porque nós, homens, somos falhos. E aí, irmãos, por isso que diz, aproxime-se do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. E diz assim a palavra de Deus, e encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu e você, meu irmão, vamos ter necessidade. Nessa vida que estamos aqui, vamos ter alguma necessidade, tribulações, situações que vão acontecer, mas nós vamos se aproximar, não mais com condenação, com medo. Ai, meu Deus, como se tendo Deus, como ele, amados, é algo superior, com todo respeito, mas não, amados, com aquele temor, se sentindo inferiores, complexo de inferioridade. É como você chegar a um governador de um lugar. Para você ter o acesso a um governador, você tem que ir para o secretário, agendar um dia. Com Deus não é assim. Com Deus, meu amado, aí onde você está, você pecou, você está angustiado, sobrecarregado, você não precisa de um secretário. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele não tem mais esse intermédio de sumo sacerdote. Amados, nós somos livres, nós somos agora filhos. Olha, se todo cristão soubesse a sua posição no reino de Deus, amados, não andaríamos aí como se achando miseráveis, pecadores, se sentindo a pior pessoa desse mundo, o verme de Jacó. Como eu vejo algumas pessoas fazendo até oração, que algumas pessoas se colocam na posição, depois que aceitaram Jesus, como vermezinho do vermezinho de lá de baixo, não sei quando, da terra. Irmãos, não é assim.
Quando Adão estava no jardim, ele estava assim com Deus. Amados, Deus não botava jugo sobre ele. Os homens aqui na terra, eles querem botar jugo em nós. A gente vê pessoas, como eu vejo pregadores, até liderança, dizendo assim, para a bênção vir para você, tem que passar pelo sacerdote. Não está na palavra mais. Irmãos, a Bíblia vai dizer que você já é abençoado. É só você tomar posse da sua bênção. É só você se sentir na posição que Cristo quer que você esteja. Não mais de um homem que antes era separado de Deus, mas agora você entrou para a família de Deus. Agora você é uma nova criação. Você morrendo agora, eu morrendo agora na posição que estamos, irmão, a salvação é garantida. Então por que você está com medo? Por que você está com medo do homem que pode matar e nada pode fazer com a carne? Na verdade, a carne ela perece, mas o espírito ele nada pode fazer, porque o espírito se volta para Deus. Um segue para juízo eterno e outros para salvação eterna. Então, em que posição você se encontra hoje? Eu pergunto para você, de salvo ou não salvo? E Deus nessa tarde está trazendo para você, irmãos, o pecado, ele está lhe cobrindo de folhas de figueira. O pecado, ele está fazendo você dizer, Deus não me aceita do jeito que eu sou. Olha, eu sou um beberrão. Deus, eu não posso chegar a Deus. É uma das coisas que o diabo bota na mente do pecador. Que ele não pode se achegar a Deus. Que Deus não pode perdoar os seus pecados. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus, ele quer te justificar. Ele já te justificou. E ele quer agora não lhe cobrir mais como você está se cobrindo com as folhas de figueira. Mas ele quer te dar uma nova veste. É o que representa aquela pele. Que quando Jesus pega e dá Adão e a Eva, ele está dizendo para você nesta tarde, você Adão, você Eva, você desobedeceu. A todo tempo eu estou dizendo para você, não vá para esse caminho, e você está indo para esse caminho. Olha, não mate, e você está matando. Olha, não se drogue, não se prostitui, e você está fazendo isso. Deus está dizendo, ele está dando livre-arbítrio, bem ou mal. O que você escolhe? É o que Deus está dizendo para mim e para você. A todo tempo, irmãos, essa árvore do bem e do mal está diante de nós. E nós que escolhemos, não, eu escolho a Deus. Não, eu rejeito. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Irmãos, quando você vai resistir, eu não quero me drogar, eu não quero me prostituir, eu não quero mais essa vida de pecado, eu quero Deus, o diabo ele foge de você. Então nesta tarde, meu irmão, você aprendeu que você já foi justificado. Você não precisa fazer nenhuma obra para justificar a vida que você tinha de pecado. É só aceitar Jesus como seu Salvador. Crer na obra redentora da cruz do Calvário. E saber que Jesus, ele se fez justiça por você. É como aqui, ó, esse casaco. Eu estou vestida nele. Isso aqui representa o Senhor trazendo você novamente, mais uma vez, para a posição de que eu estou lhe cobrindo multidões de pecado. Eu não me lembro do que passou. As coisas velhas já passaram. Agora, daqui para frente é comigo. Eu te justifiquei. Não há condenação. Se alguém lhe condena, irmãos, não ligue. Porque aquele que foi na cruz, que morreu por você, ele já te justificou. Ele te amou primeiro. E agora ele disse, olha filho, você andava assim, errante. Você andava como uma folha ao vento. Sabe como é, irmãos? Uma folha ao vento, ela vai para lá, ela vai para cá. Ela se move por vista, ela se move por sentimento, ela se move pela mente. E ela vai assim, uma folha. Mas, amados, quando estamos em Jesus, não somos mais guiados como antes. Nós recebemos o comando do Espírito, quando ele diz, olha, não case com essa pessoa. E aí, quando você escolhe, eu não vou casar, irmãos, você vai estar se libertando, se livrando, na verdade, de alguém que ia lhe trazer o mal. Uma pessoa que você só vai viver em vida de sofrimento. Quando você decide andar pelo Espírito, ele vai dizer, olha, não é o momento.
de você ir para aquele lugar, de você mudar de cidade. E muitas das pessoas, irmão, fazem coisas não guiado mais pelo Espírito, mas por vista, não por fé, não pelo que o Senhor está dizendo, os comandos. Não é o momento. Pare, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Estão sendo guiados conforme o mundo, os padrões desse mundo, como Romanos 12:2 diz, conforme esse século, não pelo que aquilo o Senhor está dizendo, mas nós devemos ser não guiados pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo coração, que a Bíblia diz que é mais enganoso do que tudo, mas sim guiados pelo Espírito de Deus. E aí, amados, Deus ele vai começar a guiar a sua vida. E aí você vai ver a diferença dos que servem e dos que não servem. Irmãos, eu não consigo entender, mas hoje eu entendo. Porque pessoas na minha caminhada, eu vejo muitas pessoas embaraçadas. Nada dá certo, a vida não anda, eu posso lhe dizer. E porque eu aprendi a obedecer, andar com Deus. E hoje eu vejo e aprendo com essa justiça, que me trouxe o quê? Paz, alegria. Mas você vai se perguntar, irmã, mas a sua vida é só alegria, é só paz? Irmãos, tem a adversidade, tem tribulações, mas elas são momentâneas. Há uma diferença de pessoas que você encontra, até cristãos que aceitaram Jesus e a vida não muda. É uma vida de miséria, não faz uma reforma numa casa, não muda estações, não cresce espiritualmente. E eu posso lhe dizer, irmãos, do dia de quando eu conheci a Cristo, de ouvir falar, como de Jó, do que os outros me diziam, guiados até muitas das vezes por profetas, por mestres, mas quando eu aprendi a ser guiado pelo Espírito, amados, eu posso dizer, minha vida andou, minha vida espiritual andou, a minha vida emocional andou. Amados, Deus ele fez uma transformação e vai fazer muito mais. E por isso que nessa tarde eu digo para você, irmãos, e eu quero ser esse despertamento na sua vida. Para de seguir profetas. Para até mesmo de seguir o teu marido. Sim, irmã. Seguir o teu marido. Um homem ímpio que não obedece a Deus e anda rodopiando sobre a terra. Não, irmãs, é tempo de aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. É tempo, o Senhor está dizendo nesta tarde para você, olha, larga de estar sendo guiado por coisas, por vista, por sentimento, por emoções. E seja guiado pelo meu Espírito. Você não vai perder, você só vai ganhar. Você não vai casar com pessoas erradas. Porque se é o Espírito Santo que está lhe guiando para esse casamento, meu irmão, eu posso lhe dizer, ele vai durar, não vai haver separação. Ah, é para se mudar de cidade, é para mudar de bairro, seja guiado pelo Espírito. Porque se não for, meu irmão, você vai andar como caranguejo. Já viu caranguejo? É muitos crentes caranguejo. Parece que está rodopiando. Parece o povo no deserto. Sabe por quê? Eles estavam sendo guiados por vista. Eles estavam, não mudou a mente, saíram do Egito, saíram do mundo pecaminoso, mas se tornaram ainda crentes carnais, por vista, pelo que estou sentindo. Ai, meu Deus, entrou esse varão, olha, de terno, com a Bíblia embaixo do braço. Esse é meu varão. Eu estou sentindo. Aí, nesse sentindo, o diabo ainda pega um gancho. Aí envia os falsos profetas dizer, eita mulher, que o vaso é de Deus. E eu tenho visto muitos e casa não dura nem 3 meses. Tem muitos que não dura nem dias. Já separa. Por quê? Foram guiados por sentimento. Foram guiados por vista, não por fé e nem pelo Espírito. Então, nesta tarde, vamos ver quem está aqui conosco, interagindo. Louvado seja Deus e vamos orar nessa tarde. Então, nessa tarde você já aprendeu, você é justificado. Você foi justificado pelo Filho. Através do ato de quê? Da crucificação do Calvário. Aquele sangue, amados, ele aqui, ó, ele cobriu multidões de pecado. E agora você não precisa andar como condenado. Olha, para hoje com essa oração.
Ai, meu Deus, eu sou um pecador, eu sou o vermezinho de Jacó, eu sou nada. Pronto, na oração, Deus está de lá olhando, o diabo dando, eu fico imaginando essa cena, você orando aí. Você aí ajoelhado, sentado, deitado, não sei. Eu fico a imaginar você aí fazendo essa oração. Você já aceitou Jesus, você já largou a vida de pecado. Você agora, em vez de ter comunhão com o Pai, render graça, glorificar, exaltar, interceder por pessoas, por lugares, você está nessa posição ainda. Como ainda certas pessoas que parece que ainda nem conhecem o Deus que serve. Ai, Senhor, fica imaginando a cena. A cena, para algumas pessoas estão se identificando. Oh, meu Pai, que pobre, miserável eu sou, pecador. Pai, perdoa meus pecados. E Deus, ele já disse, filho, eu na cruz, eu já levei sobre mim os teus pecados. Eu nem me lembro mais e você está lembrando desse pecado de 1932. E você está aí. Perdoa, meu Pai. Perdoa porque naquele dia eu roubei. Mas eu já estou há 20 anos na sua presença com a mesma oração. E Satanás do lado, eu quero ele assim. Eu quero ele na posição que nunca reconhece o Deus dele. Ele até fala no nome do Deus dele, mas ele nem reconhece o Deus que ele é. Irmãos, você sabia que na Umbanda, em Candomblé, em outro lugar, eles reconhecem os deuses que eles servem? Eles reconhecem tanto que o Deus deles diz para eles fazer, eles fazem. Eles dão tanta, ênfase ao Deus que eles servem, que os deuses deles são honrados. Vá falar dos deuses dele, para você ver. Então, irmãos, nós temos um Deus, nós já fomos justificados, nós fomos feitos justiça de Deus, é o que eu estou dizendo para você nessa tarde, você está aí toda noite, todo momento que vai orar, é de você, na verdade, estar liberando sobre sua vida o que você é. Pai, eu sou pecador. Irmão, me diga uma coisa, você nunca vai deixar de ser pecador, não? Porque a Bíblia diz, sejais santo como eu sou. Então você é santo. Seja justo, porque Jesus naquela cruz, ele, amados, ele veio como um homem. Ele se esvaziou de si. Ele veio, ele foi batizado nas águas. Ele recebeu o Espírito Santo. Ele foi tentado, mas não havia pecado. E foi naquela crucificação que depois daquela crucificação ele se fez justiça por nós. Ele se fez justo, mas ele representou a posição de mim e de você, de pecador, sem ter pecado. É o que ele estava dizendo, Jesus, para mim e para você. Para com isso. Em vez de você estar com essas orações aí, se martirizando, é como se você pegasse um chicote e ficasse dizendo, eu sou miserável, eu sou um vermezinho de Jacó. Muda essa oração. Pai, eu reconheço o Senhor, o grande Pai que eu sirvo, que justificou. Eu te amo, Pai, tu és maravilhoso. Comece a amar entoar hinos, cânticos ao Senhor. Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, pelo alimento. Comece a agradecer, gratidão. Se nós, irmãos, começamos a se entrar no trono da graça, sem condenação, em vez de condenação, trazendo graça, rendendo graça, irmão, nós estávamos mais fortalecidos. Aí o diabo pega junto, aí uma dessas coisas ele já começa a dar sofisma na mente. É isso mesmo, olha, você traiu, olha, você bebeu, olha, você era um cachaceiro, olha, você era um drogado. Aí sabe, muitas pessoas continuam andando com Cristo, mas com a condenação, não são livres, não se sentem livres. Aí quando o inimigo usa alguém, ou da família, ou um vizinho, ou um colega, lembra, rapaz, aquele tempo que a gente usava droga, aí você, ó, murcha. Porque não se sente como justificado, como reconciliado. Então, nesta tarde, meu irmão, muda a sua oração. Rende graça, intercede, comece a crescer, comece a ler a palavra, comece a ser guiado pelo Espírito. E começar a julgar as profecias. E nem ser guiado por profeta, nem por ninguém. Nem pelo seu próprio marido aí que ainda nem serve Deus. E ainda se serve, anda com uma vida tortuosa. Comece a ser guiado pelo Espírito. Olha, Jesus falou, o Espírito Santo de Deus falou, eu vou. O Espírito Santo de Deus testificou, eu vou. Ah, não, vou agora ligar para o pastor Jorge. Pastor Jorge, vou comprar uma casa. E aí, o que é que o Espírito Santo diz a você? Irmãos, para com isso. O pastor Jorge é como eu e você.
obras em construção. Vai que ele lança uma profecia e diz assim: irmã, compre, se mude. E aí? Depois está com a vida endividada, com o nome no SPC, aí vai culpar Deus. Vai culpar todos os homens de Deus, como a gente vê. Não, irmãos, a profecia ela vem. Deus usa o vaso no ministério profético, testifica no seu espírito. Você já orou, o Espírito Santo disse: olha, eu vou te dar aquela casa. Você já olhou, eu vou dar condição. Aí Deus usa: pastor Jorge, ore por mim, eu tô querendo comprar uma casa, pegue junto comigo. Aí o pastor Jorge fala em oração com Deus e Deus fala com ele: pastor Jorge, Deus vai dar aquela casa a ela. Olha, minha irmã, eu estava orando aqui, Deus fala no meu espírito que aquela casa, Deus testificou. Ai, confirmação, juntou com o teu espírito, o Espírito Santo de Deus falou: compre, irmã. E aí sim, é dessa forma. Não é: olha, eu vou casar, pastor Jorge, eu vou casar com fulano e tal, deixa eu lhe mostrar a foto. Irmã, o vaso é de Deus, case. Aí a pessoa vai e casa. Não, irmão, você está sendo guiado por profeta. E a Bíblia manda você ser guiado pelo Espírito. Você tem um Espírito dentro de você. E eu vou ser um despertamento na sua vida para você sair dos falsos profetas, dos falsos ensinos, onde lhe traz condenação. Tem muitas pessoas nessa tarde, diz o Senhor dos Exércitos, que você não cresce, porque no lugar que você está, ou muitas das vezes seguindo pessoas que não deve seguir, está trazendo condenação. Você não avança. Avalie aí o tempo que você se converteu. Você não cresce em fé, em glória. Não, você só vive sua vida toda. Tem pessoas que eu conheço no Evangelho que até mais crente do que eu há anos. E quando eu encontro, a pessoa está na mesma ladainha: minha irmã, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo outro. A pessoa, irmãos, não muda. Você vai na casa da pessoa, irmão, não tem um móvel diferente. Irmão, o que eu estou dizendo para você, sabe o que é? Quando você começa a andar com o Senhor, coisas são acrescentadas, sua vida muda, sua vida espiritual principal muda, a sua vida financeira muda, as coisas mudam. Então, irmãos, é esse Deus que eu creio. Quando a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para que tenhais vida e vida em abundância. Então, essa vida que Deus quer dar para você, uma vida abundante, crescendo no conhecimento da palavra. Leiam a palavra, estudem a palavra, fixe na nova aliança de Cristo Jesus, leia os evangelhos, leia as cartas paulinas. Irmãos, cresçam na palavra, para você não ser enganado pelos falsos profetas, para não estar sendo guiado pelaquilo. Irmão, você não deve ser guiado por ninguém. Você se congrega em um lugar, você tem um pastor, mas na sua vida você não conta a sua vida toda a pastor, não, irmão. Você tem que contar a sua vida para Deus. Você tem que se aconselhar, pedir uma oração, mas você não deve, irmãos, estar sendo guiado por ninguém mais, não. Porque nós somos homens falhos. Então, amados, nessa tarde eu quero estar aqui com a Marlede Rodrigues, Aldene Araújo, cegos sendo guiados por cego. Isso mesmo, irmão. Ambos cairão juntos. Pedir orientação de Deus, verdade. Então, irmãos, eu vou ser um despertamento para esse tempo. Para você não ser guiado por ninguém. Você pode ouvir uma palavra e ainda assim você olha, está escrito. Se não está, rejeite. Ah, me disseram que eu tenho que consultar anjo, como a irmã me disse. Irmão, quando a gente pesquisa, viu de tudo. Uma irmã me disse que na igreja que ela congregava, que ela perdeu tudo, lá consultava o anjo. Tem o nome do anjo e paga para se consultar com o anjo. Eu disse: Jesus, eu não acredito. Pastor, eu fiquei, não, pastor Jorge, dessa eu fiquei, eu digo, não, Senhor Deus, que eu não penso que eu já vi de tudo. Irmãos, consulta o anjo. E a Bíblia diz em Hebreus 1, leia lá: Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que os profetas. Irmãos, o maior profeta, até antes de Jesus, foi João Batista. Existe um ministério do profeta, mas Deus não constituiu. Eu não posso dizer, botar aí, ó, profeta Ana, profetiza Ana. Não, irmão. O ministério profético na nova aliança é para o corpo. Na antiga aliança, o Espírito vinha sobre profetas, reis e sacerdotes. A Bíblia fala para 3 tipos de povo: judeus, gentios e a igreja. Quem é a igreja, irmã Ana? Eu e você, que não somos judeus, mas que aceitamos Jesus Cristo. Nós somos igreja. Existe uma congregação
4 paredes, onde tem um líder que fica à frente ensinando uma palavra. Mas mesmo o pastor, ele não pode ser o seu dono, porque lá em Pedro diz: apacente as minhas ovelhas. Então, eu não sou ovelha do pastor Jorge. O pastor Jorge é um líder meu, que me lidera, ensina a palavra, me instrui no caminho do quê? Do conhecimento. O que é que acontece em muitos lugares? Pastores se tem como sacerdote do povo, como ele agora está no trono, ele é o rei, ele está, na verdade, isso é império, sabe de quê, irmão? Babilônia, onde um manda, estou mandando, e todos obedecem. Eu estou ensinando, e aí todos obedecem. Não, irmão, no jardim, leia lá, não era assim. Adão e Deus tinham comunhão. O que é comunhão? Um pai não pode ser maior do que um filho, nem um filho ser maior do que um pai. Então, nós estamos na família, há respeito, há unidade. Irmãos, então muitos fazem coisas e coisas que só o sangue de Jesus. Por isso que você tem que ler a palavra. Irmãos, não é só ler, não. É começar, esmurrecer, como é que chama? É que a vaquinha faz, eu digo, como é que é? Ruminar o alimento. Pai, isso aqui. Então, irmãos, quando a irmã disse que tinha um anjo, e o que o anjo mandava dar, se não desse, coisas aconteciam. E ainda tinha que ir para o monte, e lá soltava não sei quantas bombas com o nome da pessoa. Irmãos, onde está escrito isso? O que é que está escrito isso na palavra? Onde está isso na palavra? Porque eu já li, eu posso dizer, ninguém me engana mais. De Gênesis e Apocalipse, eu já li a palavra toda. Então, para um homem de Deus, uma mulher de Deus me enganar na palavra, não vai não. E a mesma coisa, eu quero ser boca de Deus e alerta para você. Você não vai ser mais enganado. Você vai ser enganado se você quiser. Mas, irmãos, está aqui, ó, o seu guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe o que é que uma lâmpada faz? Tem aqui no estúdio a lâmpada. Se o pastor Jorge apagar tudo isso, e como aqui é escuro, não dá para ver nada. Eu vou sair se batendo nessa mesa, na cadeira, eu vou cair. Né? Se tiver um buraco, eu vou cair. Por quê? Não tem luz. Por isso que diz, lâmpada para os meus pés é uma lâmpada. Os meus pés vão caminhar. Lâmpada está no presente. Ela vai me iluminar no presente. E luz para os meus caminhos. Futuro. Os seus caminhos vão ser iluminados. E o que é que vai trazer? A palavra. O que não for da palavra, o que não estiver na palavra, rejeite. Rejeite lugares e ensino que não usam a palavra. A base é folhete, a base é sacrifícios, não está na palavra. Você só vai ficar se você quiser continuar no engano. Você não pode ser guiado. Eu estou em um lugar, tem que fazer holocausto, tem que passar pelas correntes dos 70. Aí toda hora é uma coisa, o sal ungido, a água consagrada. Tem que fazer o tabernáculo, tem que levar a arca da aliança para minha casa. Eu pago pela arca da aliança, a arca é você. Irmãos, é muita coisa. E o tempo já se estendeu. E eu tinha que trazer essa justiça para a sua vida. A justiça de Deus. Então, a partir de hoje, quando você entrar no trono da graça, você vai entrar sem medo, sem condenação e sem complexo de inferioridade, porque você já foi justificado, você está em Cristo, é nova criatura, ele nem se lembra dos seus pecados, ele já apagou, já está no mar do esquecimento, agora se fez nova todas as coisas, agora você tem que crescer o quê? Na palavra, buscando ele e cada vez mais tendo aquela comunhão que foi tirada por causa do pecado. Amém? Quinta-feira, às 22 horas, noite profética. Eu quero agradecer aqui a cada um. Hoje não teve um momento da palavra, né? Já se estendeu. Mas Deus já falou muito, irmãos. Eu tinha que trazer essa alerta. E toda terça-feira, em nome do Senhor Jesus, eu vou trazer a abertura. Os olhos do seu entendimento vão ser abertos. E vocês vão conhecer a verdade. Por isso que eu estou estudando, por isso que eu estou buscando. Para vocês conhecerem a verdade que um dia eu conheci. Vocês não vão ficar enganados mais por falsos profetas, por falsos mestres, por falsos pastores, apóstolos, seja lá quem for. Você vai conhecer a verdade e vocês vão andar em Deus, na luz da
palavra. Amém? Fica na paz. Mais uma tarde, Senhor Deus, eu quero te agradecer por tua palavra. Eu sei que pessoas foram tocadas, Senhor Deus. Eu sei que os olhos de entendimento estão cada vez mais crescendo. E eu sei, meu Pai, que pessoas vão crescer através da tua palavra e não vão ser mais enganados em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.